Ok. Apresentaremos agora a palestra técnica 3, com o tema A Importância do Selo de Qualificação ONA para Serviços de Engenharia Clínica. Como moderador e apresentador dessa palestra, convido Marcelo Gratão, founder e CEO da Keep Care Saúde. Bom dia, Marcelo. Marcelo Gratão, executivo e empresário na saúde há 32 anos, com atuação na Sancil, Grupo Unicor, Intermédica e São Luís. Além de conselheiro no Conselho Estadual de Saúde, atualmente é diretor da FBAH, FED, Brasileira de Administração Hospitalares, Sindhosp e Federação Latino-Americana de Administradores Hospitalares. Founder e CEO da Keep Care Saúde, Integral Corretora de Seguros, e da OGDS Brasil, OS, Gestora de Serviços de Saúde. Bem-vindo, Marcelo. Oi, Daniela. E para fazer sua apresentação, convido à tela também o palestrante, senhor Ricardo Maranhão, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, ABCLIN. Olá, Ricardo. Ricardo, engenheiro eletricista Unifei, especialista em engenharia clínica Unicamp, especialista em administração hospitalar USP e mestre em saúde pública, gestão de tecnologias em saúde, Fiocruz. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, ABCLIN. Dessa forma, passo a palavra ao nosso moderador, Marcelo Gratão, para a coordenação do painel. Obrigada e boa apresentação. Olá, Daniela, bom dia, muito obrigado. Eu quero, inicialmente, parabenizar o Celso e seu time todo pela brilhante iniciativa do Metro Saúde. Eu acompanho há muitos anos já, e a cada ano que passa, a gente tem novidades, a gente tem temas que estão em voga no dia a dia da engenharia clínica, do administrador hospitalar. Eu sou administrador hospitalar, então a gente vivencia muito a questão da engenharia clínica, da qualidade e da segurança do paciente. E também parabenizar a comissão científica, são profissionais, executivos de primeiríssima qualidade que o Celso conseguiu agregar para montar esse grande evento que é o Metro Saúde, para todos que nos assistem. Então, bom dia a todos e vamos em frente. Eu queria, antes de passar a palavra para o Ricardo, falar um pouquinho, durante poucos minutos, do meu contato com a qualidade, né? Data anterior a 88, porque eu entrei na área de saúde em 88, eu havia trabalhado na Prológico, na indústria de informática, na época existia reserva de mercado, e lá a gente tinha as normas ISO 9000, depois veio a 9000, então década de 80. Depois chegaram as normas ISO 14000, que já são serviços. Quando então eu estava já há 10 anos na área da saúde, foi constituída a ONA, em 1998. Né? E, nesta oportunidade, a ONA, quando implementou esse processo de certificação, de qualidade, ela implementou um padrão brasileiro de qualidade e segurança do paciente. Isso nos faz muito orgulhosos de termos um padrão brasileiro. Não é cópia de absolutamente nada. Foi feito um trabalho de muitos anos junto a hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, para que pudesse ser criada a norma ONA. Então, eu tenho essa trajetória de 35 anos na área da saúde, já completei esse ano 35 anos, e eu sou um fascinado, eu adoro qualidade. Quando o professor Celso me atribuiu a responsabilidade de dirigir esse módulo, na verdade, ele me presenteou poder assistir o Dr. Ricardo, né, ouvi-lo, e também poder coordenar esse módulo aqui. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, passar a palavra para o Ricardo para que ele possa proferir a sua palestra. Obrigado, bom dia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Daniela, e agradecer o Celso aí pelo convite de estar participando desse REMESP 2022, representando a ABCLIN. Bom, então vamos começar, né, Marcelo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. Perfeito, então, ótimo. Voltando à questão do eixo normativo, então nós temos algumas normas e documentos que direcionam a engenharia clínica na busca da qualidade e na segurança do paciente. Então, a gente não pode deixar de destacar a RDC 509, que é do ano passado, 2021, que
substitui a RDC2, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologia em saúde, onde define o papel do engenheiro clínico na gestão dos equipamentos, que é uma das tecnologias em saúde. E, em paralelo, nós temos a NBR 15943, que dá essas diretrizes para essa gestão de equipamentos, através de uma norma brasileira de 2011, que complementa todas as atividades da engenharia clínica dentro da gestão de tecnologia. Como nós estamos falando de metodologia em saúde, nós não podemos deixar de falar da NBR 17025, que define os requisitos de competência para os laboratórios, né, a partir da calibração em metrologia. E vamos apresentar os 2 documentos da ONA. Em 2022, nós temos o manual, que foi revisado, o Manual Brasileiro de Acreditação, no qual tem um capítulo específico sobre gestão de equipamentos e tecnologia médica hospitalar, que é o capítulo 4.1, que lá já define bem o papel do engenheiro clínico na gestão das tecnologias, isso durante todo o decorrer da ONA e durante o processo de acreditação hospitalar. E a novidade dos últimos anos foi o Manual de Serviço para a Saúde, edição 2020-2022, o qual a ONA reconheceu o papel da engenharia clínica e trouxe o selo de qualificação ONA para serviço de engenharia clínica. Ele foi lançado em novembro de 2019, então nós já estamos aí 2 anos e meio de vigência desse manual, o qual nós vamos falar um pouquinho, né, durante o decorrer aqui da palestra. Bom, só para situar, a ONA hoje, ela tem 1.028 certificados, seja de qualificação e acreditação. Então, aqui dá uma ideia do panorama. Eu vou desde hospitais, que eu tenho 379 hospitais acreditados, temos serviços laboratoriais 173, serviço diagnóstico por imagem 128, e vai decorrendo aí. E lá embaixo a gente pode ver serviço de engenharia clínica para a saúde. Nós temos 4 certificações, sendo 3 empresas hoje. Uma delas tem 2 selos de qualificação. Então, no final, hoje temos 3 empresas no mercado que possuem esse selo. Então, esse foi um panorama que eu tirei do dia 15 de julho, há 2 dias atrás. Então, para a gente ter uma ideia de como está o panorama hoje de acreditação no país. E o que seria o serviço elegível de engenharia clínica desse manual? Bom, são elegíveis as empresas que prestam serviço de gestão de tecnologia utilizadas na prestação de assistência ao paciente, considerando rotinas de manutenção preventiva e corretiva, e o selo de qualificação ONA vai ser para um serviço de engenharia clínica que seja uma entidade jurídica legalmente constituída de caráter estatal ou privado com sem fins lucrativos. Então, é bem genérico a definição do serviço de engenharia clínica elegível pelo manual de qualificação. E o manual, ele não é só da engenharia clínica, eu queria até dizer isso. Ele tem dietoterapia, higienização, lavanderia, nutrição e produção clínica, CME e manipulação e atenção farmacêutica. A engenharia clínica foi uma novidade nesse manual, e esse manual ele tem 4 seções. Eu queria destacar bem essas seções, porque é interessante isso. Ele é diferente do manual de acreditação das unidades de saúde, porque lá a engenharia clínica é específica naquele capítulo 4.1. Aqui, não. Aqui eu vou ter 4 seções bem definidas, ao qual eu vou trabalhar toda a empresa, todas as estruturas da empresa. Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui para discutir isso. Então, eu tenho a seção 1, que é a minha diretriz organizacional, que nós vamos trabalhar a liderança organizacional. Nós temos a seção 2, que é a gestão organizacional. Aí eu tenho qualidade e risco, controle de infecção e biossegurança, comunicação e relacionamento com o cliente, administrativo e financeiro, gestão de pessoas, gestão de suprimentos e informação e tecnologia. Na seção 3, que vai ser a gestão do apoio, eu vou ter a segurança patrimonial, infraestrutura físico-funcional, higienização e a gestão de equipamentos. E a seção 4 é a gestão da operação. Aí a gente já vai para dentro do hospital. Como é que a empresa trabalha num cliente.
Então, eu tenho o serviço de engenharia clínica através do planejamento, execução e gerenciamento. Então, nós vamos abordar um pouquinho de cada, só para ter uma visão geral desse selo de qualificação. Uma questão interessante, Marcelo, que aqui nós estamos falando em 800 requisitos. Então, são requisitos para, né, muitos requisitos. Então, não tem condições da gente trabalhar, como a gente falou lá no outro manual de acreditação, 30 e poucos requisitos em cada nível, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Aqui a gente está trabalhando 800. E uma outra questão que sempre o pessoal embaralha aqui, não existe nível 1, nem nível 2, nem nível 3. O selo de qualificação é um nível único, o qual eu tenho que atender 85% de todos esses 800 requisitos nessas 4 sessões. Então, eu não posso ter não conformidade, eu tenho que atender plenamente ou parcialmente conforme alguns itens, né? Lógico, mas 85% de todos esses requisitos. Então, vamos lá um pouquinho. Seção 1, liderança organizacional. Ela vai determinar a direção da organização, estabelecendo objetivos, modelo de gestão e políticas institucionais, com foco na segurança e na qualidade do serviço e produto, acompanhando e provendo recursos necessários para sustentar o seu cumprimento. Ele vai promover o acompanhamento e avaliação do desempenho dos resultados organizacionais, de acordo com o modelo de gestão e as políticas definidas. Então, é bem claro, né, que a gente está trabalhando aqui missão, valores, política da empresa, estruturas. E aí eu venho para a seção número 2. O primeiro item é a qualidade e risco. Então, nós temos a política de gestão da qualidade e a política de gestão de risco. E o método de gestão de documentos, indicadores, sistemática de notificações, auditorias, definição de ferramentas para análise e implementação de melhorias. Lembrando que tudo isso tem que estar na política de gestão da qualidade e na política de gestão de risco. Então, começa aqui pensando que toda a empresa tem que já implementar as diversas políticas que cada seção do manual vai solicitar. E continuando na controle de infecção e biossegurança, eu vou ter diretrizes e ações sistemáticas contínuas destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos com vistas à redução máxima possível da incidência e gravidade de infecções, visando a proteção do cliente, lembrando sempre que a gente preocupa com o nosso cliente, a demanda do cliente e dos nossos profissionais, além dos profissionais da saúde. E nós temos um tópico interessante que, às vezes, a engenharia clínica nunca pensou, né? A comunicação e o relacionamento com o cliente, que é uma questão muito interessante, né? A gente fala assim, engenheiro não sabe se comunicar, engenheiro não sabe escrever, né? Então, aqui é interessante a comunicação e o relacionamento com o cliente. Então, eu vou estabelecer um modelo de gestão de comunicação interna e comunicação externa, bem como com as partes interessadas, preocupando principalmente com a satisfação do cliente. Então, aqui é interessante eu trabalhar desde NSP, né, que eu vou buscar qual que foi a minha entrevista com o cliente, como é que ele me dá uma nota em relação aos meus serviços, como é que ele vê a empresa. Então, é bem interessante esse trabalho aqui no selo de qualificação. E um ponto fundamental, a administração financeira. Como é que uma empresa vive sem a parte administrativa e financeira? E isso eu acho que é um ponto assim, que o selo bate muito e ao mesmo tempo, a empresa cresce demais. Eu acho que a empresa aqui, se ela conseguir trabalhar a parte administrativa e financeira, é um diferencial grande com a obtenção desse selo. Então, ele planeja e gerencia os recursos necessários para o alcance dos objetivos da organização, estabelecendo um modelo de gestão de custo, gestão de contratos e capacitação de novos clientes. E o outro ponto bem interessante dessa seção 2 é a gestão de pessoas. Eu vou ter que estruturar e desenvolver uma gestão de pessoas, alinhando competências essenciais e necessárias da organização
com foco, como você falou no início lá da sua fala, na segurança e na qualidade dos serviços e produtos, pensando sempre no alcance das minhas estratégias que eu defini lá na liderança organizacional. E aí, há outro ponto da seção 2, fundamental, suprimentos e logísticas. Então, eu vou planejar e gerenciar os recursos necessários para a execução dos processos de forma eficiente, atendendo os objetivos da organização e focando na segurança e na qualidade do serviço. Novamente, eu estou preocupando em segurança, qualidade. E eu estabeleço um modelo para a gestão de fornecedores, alinhando as diretrizes institucionais. Então, quando a gente estava lá na ponta, trabalhando a qualificação de fornecedor para o hospital, agora eu tenho que pensar na qualificação dos fornecedores para a empresa. Então, eu estou voltando para dentro, pensando em como eu vou qualificar meus fornecedores para a minha instituição, engenharia clínica. E o ponto interessante que é a informação e tecnologia. No caso do selo, é interessante que a gente fala assim, mas eu já tenho um software de gestão de engenharia clínica. Não, a informação e tecnologia aqui é muito maior. Eu tenho que estabelecer um modelo para a gestão dos dados relevantes ao meu negócio, tornando acessível a liderança, a tomada de decisão, apresentando atividades relacionadas à segurança dessa informação, por meio físico e digital, contemplando coleta, processamento, distribuição da informação. Esse ponto é interessante porque eu já vi muito cliente preocupado com como que a engenharia clínica vai armazenar aqueles dados e como ela vai transferir aqueles dados no final de uma gestão. Então, esse ponto aqui do selo é bem interessante para a gente evoluir na gestão de dados e pensar que não é só um software mais de engenharia clínica. Eu tenho que pensar no software de qualidade, tenho que pensar no software de administração e finanças, um software de gestão de pessoas, vários. Então, no final, a gente pensa que eu estou com um software de engenharia clínica e eu tenho vários softwares para desenvolver dentro da minha empresa. E aí a gente chega na seção 3. Eu vou gerenciar o patrimônio. Então, gerenciar as ações de segurança estrutural e patrimonial, planejar nas situações de rotina, mapeia e atua nas crises geradas por falhas, gerando ações de prevenção para sustentar um ambiente seguro ao cliente e ao profissional. Então, realmente, a gente tem que preocupar com o nosso patrimônio e o patrimônio do cliente. E a parte de infraestrutura físico-funcional. Mas isso é uma questão que é muito interessante de questionamento, porque muitas empresas de engenharia clínica são pequenininhas. Como é que eu vou gerenciar uma infraestrutura? Eu não sou uma grande empresa. Como é que faz? Então, eu vou pensar nas condições da infraestrutura institucional, predial, tecnológica, apropriada ao perfil e à complexidade da minha empresa, buscando um constante aprimoramento, promovendo a segurança estrutural. Então, é bem interessante isso, que eu tenho que imaginar de tudo, desde uma obra, desde a gestão do ar-condicionado, desde o controle da água, da energia. Como é que eu vou fazer isso dentro da minha instituição? E chegamos ao ponto da higienização e de equipamentos. A higienização vai estabelecer diretrizes e ações sistemáticas destinadas à limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies, assegurando a redução do número de micro-organismos e promovendo locais apropriados para a realização de atividades desenvolvidas. Lembrando que uma engenharia clínica vai ter desde a parte administrativa a um laboratório de metrologia. E o laboratório vai ser diferente de uma área administrativa. Então, eu tenho que pensar como eu vou fazer a desinfecção e limpeza dessa área. Como é que é o controle de acesso? Que tipo de material que eu posso fazer a limpeza? Que tipo de solução que eu vou utilizar naquele equipamento? Então, isso é muito interessante, o desenvolvimento desses procedimentos. E, por último, equipamentos. Eu vou gerenciar as atividades destinadas à gestão do meu parque tecnológico da minha organização, e não do hospital, durante todo o seu ciclo de vida, por meio de planejamento, especificação, seleção, recebimento, teste de aceitação, capacitação, instalação, operação, manutenção e desativação desses equipamentos para a minha organização. E, por último, desse manual, eu tenho a seção 4, que é, como eu comentei antes,
na ponta, no meu cliente. Então, é o meu serviço de engenharia clínica na ponta. Então, a seção 1, 2 e 3, a gente pode resumir que são todas as atividades relacionadas à organização. E essa seção 4 já é as minhas atividades relacionadas lá no meu cliente, né, dentro do meu hospital. Meu engenheiro no hospital realizando o trabalho de engenharia clínica. Então, eu tenho planejamento, execução e gerenciamento, sendo que no planejamento eu tenho que entender a demanda do cliente, eu tenho que desenvolver os procedimentos, eu tenho que pensar na comunicação interna e externa, eu tenho que capacitar e treinar a minha equipe como o meu cliente, eu tenho que pensar nos recursos necessários para executar essas atividades que são solicitadas pelo cliente, eu tenho que planejar as atividades, eu tenho que fazer a gestão de equipamentos e sempre preocupando com a conduta ética institucional. Na execução, se eu planejei, eu tenho que executar. Então, eu vou elaborar, implementar e executar, vou registrar e controlar todas essas atividades que eu planejei, vou pensar nas pessoas em relação aos processos que eu planejei e agora estou implementando, sempre preocupado com a expectativa do cliente, não esquecendo do controle de infecção e a minha política de biossegurança, e lembrando que eu tenho que pensar no gerenciamento de risco. E no gerenciamento, eu vou pensar no monitoramento da execução de todas essas atividades e procedimentos, vou fazer análise e ações, e, for necessário, desenvolver um plano de ação para melhorias, vou sempre preocupar em monitorar os indicadores através das minhas metas e fazer uma análise desses indicadores, lembrando que eu vou ter que ter auditorias internas sempre, ou externas, como o caso da ONA, né? Bom, no caso da execução, dentro do hospital, a gente tem que imaginar que nós temos todas as atividades da engenharia clínica. Então, como engenheiro clínico, eu não poderia deixar de falar delas, né? Principalmente. Então, nós temos seleção, aquisição, recebimento, inventário, instalação, treinamento, passando pela manutenção preventiva, calibração, teste de segurança elétrica, qualificação e validação, utilização, armazenamento, manutenção corretiva, registro histórico, obsolescência, descarte e tecnovigilância. Vou falar um pouquinho de cada para a gente dar uma exemplificada desse processo. Então, na seleção e aquisição, eu vou pensar no planejamento, considerando a demanda e a infraestrutura necessária, os recursos humanos e materiais necessários para a utilização daquele equipamento. Eu vou pensar na especificação do equipamento, permitindo o enquadramento das diversas necessidades na área de saúde solicitante, lembrando do padrão que eu tenho que atender o padrão de qualidade estabelecido, e tudo isso tem que ser documentado e atender a procedimentos escritos. No recebimento desse equipamento que eu adquiri, eu vou pensar em receber baseado numa especificação técnica, comprovação do registro da Anvisa, documento fiscal com número de série e outros documentos acompanhantes, como manual de serviço, manual do usuário. Lembrando que esse equipamento deve ser especificado de acordo com a proposta comercial, ele deve estar completo, com todos os acessórios e documentações solicitadas, não existir partes e peças faltantes ou danificadas, e ele está compatível com a estrutura de pré-requisitos que foi definido junto com o fornecedor. E aí eu vou para o inventário. Eu tenho que inventariar todos os equipamentos, identificar esses equipamentos com código de identificação único, lembrando da rastreabilidade metrológica. Eu tenho que registrar ele com marca, modelo, número de série, código. Lembrando que isso, qualquer software hoje de engenharia clínica tem. Então, o inventário, não precisamos falar muito dele, porque o inventário é a ficha de informação do equipamento. E lembrando que ele sempre deve ser periodicamente atualizado e auditado. Isso é um questionamento muito interessante no selo de qualificação. Quantas vezes eu vou auditar durante o ano aquele meu inventário? E nós vamos para a instalação e aceitação daquele equipamento após a instalação. Então, eu tenho que instalar o equipamento de acordo com as recomendações do fabricante e as normas nacionais. Eu tenho que pensar que ele deve fornecer, o fornecedor deve fornecer para
a engenharia clínica, os requisitos de pré-instalação para a gente determinar as modificações necessárias do estabelecimento de saúde. E na instalação, eu devo registrar todas as ocorrências, desde a avaliação, aceitação, instalação e início de funcionamento. E aí a gente vai para o treinamento. O equipamento está funcionando, eu agora vou treinar a equipe antes de liberar ele para uso. Então, eu capacito a equipe no uso do equipamento, de acordo com critérios estabelecidos. E aqui é um ponto interessante do selo. Eu vou capacitar a equipe tanto quanto ao funcionamento, quanto à fisiologia do equipamento, utilizada naquele, né? Fisiologia do corpo, que o equipamento está ligado. Então, eu tenho que lembrar disso. Eu não vou preocupar só como funciona o ventilador, eu tenho que mostrar como é que funciona o sistema respiratório. Então, eu devo estabelecer critérios e procedimentos de segurança para a utilização do equipamento, com base em diretrizes e evidências científicas, também isso é outro ponto interessante do selo, e eu devo capacitar periodicamente esses profissionais quanto aos procedimentos necessários para a execução de todo o processo. Aí a gente chega nas manutenções, que é um ponto que o engenheiro acha que é somente a manutenção. Mas não, já falamos um monte de atividades que a engenharia tem que participar. Então, a manutenção preventiva, eu vou elaborar um cronograma de manutenção preventiva, pensando principalmente em identificação do equipamento, localização, periodicidade. Lembrando que nem toda manutenção preventiva é obrigatória. Eu vou eleger quais são os equipamentos que são necessários para fazer a manutenção, pensando em custo-benefício e economicidade. Devo desenvolver e implementar procedimentos para a execução dessas manutenções preventivas e no equipamento deve contar a etiqueta da última preventiva e os dados da próxima preventiva. Além disso, todas as preventivas somente podem ser realizadas por profissional comprovadamente habilitado e treinado, devendo esse documento estar no registro histórico do equipamento, inclusive com o nome do executor. A mesma coisa com a calibração e teste de segurança elétrica. Elas estavam separadas, eu juntei, que era o mesmo texto, então não adianta repetir, né? Então, a calibração e o teste de segurança elétrica, eu vou pensar em cronograma de calibração, cronograma de teste de segurança elétrica, a mesma coisa, identificação, localização, periodicidade, deve contar a etiqueta de cada procedimento. Lembrando que, para a calibração, eu tenho que pensar no registro da grandeza, deve ser calibrada, pontos e faixas da grandeza e desvio máximo e mínimo. E uma observação, Marcelo, essas informações aqui devem ser discutidas com o usuário da ponta, porque ele que tem o domínio da informação e cabe ao engenheiro discutir com ele e validar. E a calibração e o teste de segurança elétrica deve ser efetuado também por profissional comprovadamente habilitado e treinado, devendo serem documentados no registro histórico até o nome do executor. E outra questão, falando em metrologia, é que todos os padrões utilizados na calibração e no teste de segurança elétrica devem ter rastreabilidade junto à rede brasileira RBC, quando houver um procedimento homologado. O outro ponto é a qualificação e validação. Eu vou trabalhar a qualificação, então, área usuária, descrição do equipamento, identificação do equipamento, cronograma de qualificação, temos qualificação de instalação, qualificação de operação, qualificação de desempenho. Lembrando que a qualificação é normalmente usada para equipamento, enquanto validação eu vou utilizar para processos. Então, a validação vai ser uma evidência documentada de um procedimento, processo, sistema ou método, realmente propicia resultados esperados, e ela deve ser executada pela área técnica com suporte da engenharia clínica. E só deverá ocorrer após a conclusão das etapas de qualificação. E vamos à outra etapa, utilização. A utilização deve ser, o equipamento só deve ser utilizado por profissional comprovadamente treinado. Então, é uma outra preocupação na engenharia clínica. Cadê o cronograma de treinamento do meu usuário? Já que nós falamos lá na ponta que deve pensar na operação do equipamento, na fisiologia, eu tenho que me preocupar aqui com o treinamento. Lembrando também que o equipamento deve estar em condições adequadas de segurança. O que quer dizer isso? Que o equipamento está com manutenção em dia, calibração em dia e teste de segurança elétrica. Então, não adianta eu fazer o treinamento e o equipamento não estar com os cronogramas em dia. Então,
A segurança do equipamento adequado, seguro, é quando ele tem tanto a parte de manutenção em dia e calibração, quanto a minha equipe ter conhecimento no uso daquele equipamento. Lembrando da questão do EPI e EPC. Nós temos o armazenamento também, conservação, lembrando que eles têm que preocupar com a identidade, integridade, qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade desses equipamentos. E eu não posso deixar de liberar o uso do equipamento que não foram liberados na manutenção, impedidos de uso, indicados para descarte, devendo esses equipamentos serem armazenados de forma segura, identificados quanto à sua situação e segregados. Esse é um ponto interessante, porque a maior parte das engenharias, essa sala é muito pequena e o ambiente não é propício para armazenamento de equipamentos. E chegamos na manutenção corretiva. Na manutenção corretiva, eu vou pensar como eu vou fazer o fluxo de atendimento, quais são os critérios de priorização, lembrando os níveis de criticidade que eu levantei lá no inventário, ações necessárias para a execução dessa manutenção, quem executou a manutenção, responsável por ela, e a documentação toda usada para essa manutenção corretiva. Lembrando que tudo isso vai ser armazenado também no registro histórico do equipamento. E o registro histórico, gente, é a soma de tudo isso, Marcelo. Eu vou armazenar todas as informações, desde o inventário, o local onde o equipamento está localizado, quem foi o responsável por esse equipamento no usuário, o histórico de eventos adversos e a documentação dessas intervenções técnicas que eu posso resumir aqui em manutenção e calibração. Lembrando que todas essas informações eu tenho que armazenar pelo menos 2 anos, em alguns lugares até 5, e eu tenho que pensar sempre em garantir a rastreabilidade metrológica de todos esses equipamentos. Aí chegamos no fim do ciclo, a obsolescência e o descarte, né? Então, eu vou definir critérios para desativar esse equipamento. Lembrando que eu tenho que ter um laudo de desativação com a assinatura do responsável, e isso também tem que ser armazenado no histórico, no registro histórico do equipamento. E o descarte. Lembrando que eu vou cumprir as determinações do plano de gerenciamento de resíduos de saúde e as normas legais devem ser cumpridas para o descarte desse equipamento. E o último ponto seria a tecnovigilância. A engenharia clínica é responsável pela análise de todos os eventos adversos que ocorrem relacionados ao equipamento médico. Então, eu tenho que pensar isso em relação à tecnovigilância e estabelecer um fluxo de notificação para a tecnovigilância, pensando em quais são os eventos que ocorreram, alertas que ocorreram, que estão armazenados nos bancos de dados da tecnovigilância, que eu posso analisar e avaliar caso eu tenha isso na minha base. Lembrando que a avaliação de evento adverso também é um procedimento escrito que deve ser registrado. Bom, fechamos o ciclo. Não é pouca coisa, né, Marcelo, que a engenharia clínica tem que fazer. Aí, a Beclean teve a honra, e eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pela ONA, de ter participado da revisão desse manual, do selo ONA de 2020-22, e no lançamento dele, como eu falei, foi em novembro de 2019, já em setembro de 2020, a primeira empresa de engenharia clínica foi a Orbis, que ela conseguiu o selo ONA. Então, a partir de 2020, começou a certificação, foi em setembro, no meio da pandemia, a Orbis Engenharia Clínica, uma empresa de Goiânia, recebeu o selo ONA. Eu tenho o prazer de falar isso porque eu sou o diretor da empresa, então eu tive orgulho de ser o primeiro certificado também pelo selo ONA. E depois, podemos dizer que 2 anos e meio depois, olha que coisa interessante, que eu queria finalizar aqui a nossa conversa. Depois de 2 anos e meio depois, só tem 3 empresas no Brasil que estão com selo. Então, eu te pergunto, qual que é a dificuldade hoje de uma empresa de engenharia clínica de buscar um selo de qualidade? Porque esse é o único selo que nós temos, né? Temos a ISO, né, que não é específica de engenharia clínica, mas esse selo ONA, que nós participamos da discussão e nós estamos aí trabalhando junto com a ONA para continuar revisando os requisitos, por que hoje no Brasil, com tantas empresas de engenharia clínica no mercado,
somente 3 empresas estão certificadas depois de 2 anos e meio. Tudo bem, vamos pensar nisso. Será que foi porque os fundamentos da qualidade buscam a visão sistêmica, liderança, gestão de processos, desenvolvimento de pessoas, foco na segurança, responsabilidade socioambiental, cultura da inovação, melhoria contínua, ética, transparência e processo de avaliação? Será que isso tudo é tão complicado para uma empresa? E aí eu te faço um questionamento, uma provocação. Será que hoje a engenharia clínica pensa muito mais em manutenção do que em qualidade e segurança do paciente? Eu estou deixando essa pergunta até para os nossos colegas que estão nos assistindo pontuar. Será que hoje é tão complicado eu trabalhar a qualidade dentro de uma engenharia clínica, com 800 requisitos, pensando em processo e pensando em qualidade? Esse é um questionamento que eu queria deixar aqui em função desse quadro que a gente vê. Queria agradecer aí, novamente, ao Celso e à RMS pelo convite e fico aberto aí as perguntas e discussões. Bom, Ricardo, você conseguiu, eu digo poucos minutos porque foi rápido mesmo, você conseguiu sintetizar 800 itens, que é a norma, né? Uma norma que não é simples, é uma norma complexa, mas de uma forma brilhante. Ao longo desses mais de 30 anos que eu atuo na área da saúde, eu já tive a oportunidade de assistir muitas palestras sobre qualidade, segurança do paciente. E nenhuma chegou ao nível de sintetização, qualidade e objetividade que foi a sua hoje. Então, todos nós que estamos assistindo você, fomos presenteados com um banho de conhecimento, né? Segundo, eu queria dizer o seguinte, que a qualidade, por si só, já leva à segurança do paciente, que é fundamental na sobrevivência de uma entidade, de uma empresa de saúde, seja ela hospital, clínica, home care, seja quem for, né? E também a segurança dos profissionais, nós temos que pensar nisso, né? Que as pessoas que estão envolvidas no dia a dia dos atendimentos precisam ter segurança na manipulação do equipamento. Porque se houver um problema de funcionamento desse equipamento de um paciente, todos são envolvidos. A empresa de engenharia clínica, o administrador hospitalar, o profissional de saúde, enfim, todos. Então, é fundamental esse conceito da qualidade e segurança do paciente. E como é que se obtém isso? Com a implementação de um processo de qualidade numa empresa. Primeiro, a qualidade é uma coisa que está intrínseca nas pessoas que praticam a sua função dentro da empresa. Não adianta exigir qualidade, você não vai conseguir exigir se você não capacitar as pessoas, fazer com que a qualidade esteja dentro de cada uma delas, os profissionais, seja quem for, desde o pessoal da manutenção, higiene, SND, médico, qualquer profissional, né? Hoje nós temos as pessoas, de uma maneira geral, os nossos clientes, com muito acesso à informação. E hoje você pode ter certeza absoluta que as pessoas pesquisam as empresas que estão certificadas para poder se submeter a um atendimento médico. Então, hoje as empresas são escolhidas pelos clientes. Não pense você que você abrir a porta de uma empresa qualquer, seja ela qual for, você vai ter seus clientes sem que eles pesquisem você. Uma pessoa que vai ao médico, ele pesquisa o médico, uma pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia no hospital, ele pesquisa na internet. Então, existe um poder muito grande da informação, né? E para fechar o meu comentário, eu diria o seguinte, que tudo que se faz na qualidade, que traz economicidade, como você falou, ela traz realmente, ela mitiga muitos riscos de uma exposição de imagem institucional, ela faz com que haja uma redução muito significativa em desperdício, porque a partir do momento que você tem controles, indicadores, você consegue fazer uma gestão muito melhor, né? E é isso. Eu vivencio isso dia a dia, né? Porque a Equipe Pequena é uma empresa que vende e aluga equipamentos médicos. Então, eu tenho equipamento no estado de São Paulo e em um monte de estados pelo Brasil afora. Então, a qualificação do equipamento, a qualidade, toda a parte de calibração, laudo técnico dos equipamentos tem que ser rigorosamente controlados. Porque aquele que nos contrata, ele está depositando na gente toda a segurança naquele equipamento. Então, é uma responsabilidade enorme
né? Não só para fazer a alocação do equipamento, mas também para aquele paciente que vai se utilizar, que são equipamentos de suporte à vida. Se aquele equipamento falhar, é uma vida que você perde. Não é uma fábrica de parafuso que se der errado para lá o torno, depois você volta a funcionar o torno de novo. Não tem como voltar. E se eu pudesse deixar aqui uma recomendação, é que os gestores, administradores hospitalares, os acionistas de empresas, seja lá qual for, hospital, laboratório, clínica, home care, seja o serviço que for, invistam na qualidade. Invistam, porque é um investimento que traz retorno ao longo dos meus anos, né? Eu sou especialista em gestão estratégica de negócio, e todo lugar que eu estive dando meus palpites, eu costumo dizer isso, eu sou palpiteiro, eu recomendo o investimento na qualidade. É muito importante, não só para isso tudo que eu acabei de falar, mas também para a imagem institucional, porque você leva décadas para constituir uma imagem institucional da sua empresa e apenas um só acontecimento pode acabar com a sua empresa que você levou anos para construir. Então, eu quero agradecer a sua palestra, foi, como sempre, né? Eu gosto muito de aprender, eu aprendi muito com você hoje. Obrigado, Ricardo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Neste momento, não tenho nenhuma aqui para fazer para você. Deixa eu ver aqui. Tem uma contribuição no QIA. Eu posso falar, é o nosso amigo Wayne Bescol, lá do CNPq, uma pessoa que sempre está presente nos nossos eventos. Engenheiro biomédico, hein? Engenheiro biomédico. Ele comenta, viu, Ricardo? Excelente apresentação, parabéns pela qualidade de sua fala e atuação profissional reconhecidos nacionalmente. Esse é o depoimento do nosso... O N sempre está junto com a gente, acompanhando, e eu até brinco com ele, eu também sou fã de carteirinha dele, até várias aulas que eu dou, tem várias citações do N nas minhas aulas. Como não existem perguntas, e eu não consigo fazer pergunta pelo QIA, por ser administrador aqui da plataforma, mas eu queria corroborar com tudo que o Marcelo falou. O Marcelo, ele falou tudo o que eu gostaria de ter falado, e ele, como é um grande especialista do setor, eu vou aproveitar e dizer, olha, tudo que o Marcelo falou é aquilo que você está representando para a gente aqui nesse nosso Metro Saúde, viu, Ricardo? Sua apresentação foi magnífica e eu gostaria, inclusive, né, depois de que você utilizasse esse link, caso você queira, para fazer as suas divulgações, porque o pessoal precisa conhecer. Muita gente não conhece ainda a acreditação para as engenharias clínicas. E nós precisamos criar uma massa crítica. Criando essa massa crítica, a tendência é que a qualidade, vamos dizer, dos serviços prestados por essas organizações tende a aumentar. Mas eu acredito que é questão de tempo, viu? As pessoas vão começar a colocar nos seus memoriais descritivos, quando for fazer um processo licitatório, que a engenharia clínica, né, que presta serviços para a nossa organização, deverá ser acreditada pela ONA ou por outras organizações que forem surgindo aí pela frente. Marcelo, comenta, você levantou a mão. Ricardo, eu quero fazer uma provocação para você. De que forma nós, profissionais de saúde, engenheiros, enfim, de uma maneira geral, profissionais de saúde, podemos colaborar num processo onde as empresas certificadas sejam reconhecidas e aquelas que colocam risco à vida dos pacientes sejam excluídas do mercado, porque é um risco gigantesco você colocar um equipamento de suporte à vida num paciente sem que você tenha uma segurança de tudo isso que você falou ao longo da tua palestra aí, que não é pouco, né? Então, existe muita tecnologia para controlar os equipamentos aí. Marcelo, aproveitando sua provocação e pegando a fala do Celso, eu acho que seria as instituições começarem a cobrar que as engenharias precisam ter um selo de qualificação, um selo de qualidade.
a ONA não trouxe esse selo né, por nada. Ela trouxe porque ela reconhece que a engenharia clínica é fundamental para a qualidade e segurança do paciente. Ela já enxergou isso durante o decorrer do processo de acreditação. Então, eu digo que os eixos principais da evolução da engenharia clínica e engenharia biomédica no Brasil foi a busca da qualidade das instituições de saúde, como você está falando. Então, no momento que eu, como instituição de saúde, exijo que tenha uma engenharia clínica, por causa da qualidade, do processo de qualidade, agora eu começo a exigir que essa engenharia clínica também tenha qualidade, que atenda a requisitos de qualidade. E nós temos um selo. Até no dia que saiu a publicação do selo, um grande professor nosso da Unicamp, o professor Calil, que é um dos entusiastas da engenharia clínica no Brasil, ele falou: Ricardo, esse selo não existe no mundo, só no Brasil. Então, assim, nós conseguimos dar um passo bem interessante, Marcelo e Celso. A gente sempre olhava engenharia clínica com os olhos dos Estados Unidos, tá? Porque a engenharia clínica dos Estados Unidos começou antes, né? Então, você, como é que é a engenharia nos Estados Unidos? Os próprios americanos começaram a perguntar: como é que é isso? Espera aí, existe um selo de qualidade de engenharia clínica no Brasil? Existe. Então, é bem interessante isso. A gente conseguiu dar um passo à frente, além. Então, é importante agora a gente valorizar. E eu sou um dos grandes entusiastas dessa parte. Eu falo bem claro que, quando eu discuti com o Celso, eu falei: gente, a temática hoje de engenharia clínica é o selo. Não adianta. É a coisa mais nova que existe na engenharia clínica hoje, para a gente discutir na engenharia clínica, é o selo, porque é um passo de qualidade. E é fundamental que as empresas entendam que, se elas querem ter uma segurança, uma estabilidade, buscar novos clientes que buscam qualidade, eles vão ter que buscar também qualidade no seu serviço. Então, como eu comentei com você lá no início da nossa conversa, antes nos bastidores, a engenharia tem que deixar de fazer manutenção para fazer qualidade e segurança. Esse é um ponto fundamental. Isso. A engenharia clínica tem que sair da manutenção e pensar na qualidade e segurança com foco no cliente. E essa é a questão do manual. Então, quer dizer, engenharia clínica, tenho que pensar em qualidade e segurança com foco na segurança do meu cliente. Então, é isso que eu queria deixar como mensagem aqui. Eu acho que isso não é impossível. Como eu disse, tem 3 empresas no mercado e tem algumas que já estão buscando o selo, lógico, não saiu ainda a publicação, mas vai sair. Mas vamos dizer, ainda são poucas, Celso e Marcelo, são poucas. Então, nós temos ainda muito o que andar. E isso vai ser muito bom, porque quem está buscando o selo tem que ser valorizado. Então, as instituições têm que buscar empresas que têm no selo, que estão buscando qualidade, porque isso vai impactar na segurança do paciente, na qualidade do serviço prestado e na própria organização, no negócio da instituição de saúde, na instituição de engenharia clínica. Queria agradecer, Celso, novamente. E, Marcelo, a provocação foi boa. Nós é que agradecemos, mas antes vamos responder uma pergunta do nosso colega que está ali no QIA, o Eduardo Garcia. Nos processos de calibração, você tem notado uma grande diferença entre fornecedores acreditados daqueles que não são acreditados? Pergunta do Eduardo. Sim, isso é bem interessante. No momento que a gente começa a qualificar o fornecedor, seja no processo de acreditação da unidade de saúde, seja no processo de qualificação da engenharia clínica, é interessante porque a qualificação não é simplesmente ter um documento, né, Celso? E o Marcelo, especialista nisso, entende muito bem. A qualificação é no momento que eu começo a monitorar o serviço, tempos, indicadores, eu consigo avaliar a qualidade do que está sendo entregue, do tipo de profissional que está me fornecendo o serviço, dos relatórios. Então, no momento que a gente começa a qualificar o fornecedor, a gente começa a também levar esse patamar de serviço para cima. Eu vou dar exemplo assim. Hoje, eu trabalho em 80 hospitais e clínicas.
Então, como é que eu ia qualificar individualmente cada fornecedor? Não tem jeito, né? Cada engenheiro, eu tenho 40 engenheiros trabalhando hoje comigo. Então, como é que cada um ia qualificar individualmente cada um? Nós tivemos que fazer processos específicos para cada tipo de serviço. E nós fomos qualificando o fornecedor. Então, hoje, eu consigo ter uma ideia de qual tipo de fornecedor tem a qualidade e qual fornecedor que está buscando essa qualidade e qual que não atenderia em nenhum momento essa qualidade. Então, a gente consegue chegar num diferencial. E para completar, novamente, sobre o selo ONA. Todo o processo de busca da qualidade, o Marcelo deve entender isso melhor do que eu, é um crescimento. Então, qualquer empresa que busca um selo de qualificação, que busca um processo de qualidade, seja uma ISO, uma ONA, ele é uma evolução. Eu não consigo parar mais. Se eu entrar no processo de qualidade, como nós entramos, a gente só tem melhorias e melhorias contínuas. Exatamente. Porque a gente nunca vai se contentar com aquilo. Eu sempre vou buscar um processo melhor para aquela determinada atividade que eu, né, na minha gestão de risco, eu vou buscar quais são as ações que eu devo definir e melhorar na minha instituição. Então, é um processo que cada vez mais você busca. Vou dar ideia para vocês. Hoje eu trabalho com 400 tipos de documentos diferentes que foram desenvolvidos durante o processo de qualidade. Se eu pensar lá no início, eu tinha 40 POPs, hoje eu tenho 400 procedimentos, políticas, fluxos. Quer dizer, olha como evoluiu todo um crescimento dentro da instituição. Eu não tinha determinados setores, eu desenvolvi determinados setores. Eu não tinha determinados cargos e pessoas para aquelas funções. Eu inseri. Eu não tinha softwares, como eu comentei. A gente trabalhava com softwares, um software ou dois. Hoje eu tenho 6 softwares, estou trabalhando com 6 softwares diferentes. Então, assim, isso tudo é uma evolução em busca de melhor qualidade, melhor serviço e impactando, no final, na segurança do paciente e na satisfação do cliente. Muito bom. Um rápido... Quando dá decisão, e é uma decisão estratégica do acionista, do administrador, implementar um processo de qualidade. Ele implementa um processo de qualidade, cada coordenador vai descrever as suas atividades, que são os POPs que surgem a partir dessa descrição das suas atividades, né? Vão ser revisados, vão ser botados lá todo um controle em cima desses POPs. Não pode um processo de qualidade ser implementado visando assim, não, eu quero o selo porque vai ser importante para mim, porque eu vou botar na internet, a minha empresa é certificada. Absolutamente equívoco. A certificação de uma empresa, a gente tem algumas empresas que são as empresas que fazem um processo de certificação, né? Algumas delas, eu não vou falar por questão ética aqui, são algumas. Então, o gestor, o administrador, o empresário tem que implementar um processo de qualidade, evoluir, como você disse, e a certificação é só uma consequência. Absolutamente tranquila. É claro que a equipe fica um pouco estressada, né? Um dia vai ter aqui a avaliação, mas assim, eu participei de muitas avaliações de hospitais, né? Como eu disse, o pessoal me chama como especialista em gestão hospitalar e as pessoas ficam um pouco estressadas, mas assim, eu quero garantir que a ONA e as suas empresas certificadoras elas não são punitivas, elas são orientativas. Quando vai fazer um processo de qualificação, de certificação, eles têm uma série de processos. Chegaram, não, você não vai ter, e não é nada disso. Existe uma série de níveis que na avaliação, são feitos, né, de recomendação, até que, para não ter o selo, tem que juntar muita coisa que está não conforme. Mas é um processo, como você disse, evolutivo, é uma satisfação gigantesca para as pessoas que estão envolvidas nesse processo de certificação. Pode ter certeza. E para o dono da empresa, eu garanto, eu dou a minha palavra, que o resultado é positivo. É um grande investimento e vale a pena. Para completar, Marcelo, muitos já me questionaram, falaram assim, mas é um processo caro? Caro, qualquer processo é. A questão é, o que envolve a implementação de um processo de qualidade? Porque
você pode gastar muito e não ter o resultado obtido. Então, o importante é você investe num processo de qualidade, não porque ele vai ter um diploma na parede, como você falou, um certificado na parede. Eu vou investir em qualidade para que impacte no meu serviço e que me demonstre que o meu serviço é diferenciado, não é simplesmente preço, eu tenho qualidade, e essa qualidade, o certificado não me dá um reconhecimento dessa qualidade. E eu digo bem claro, eu tive a satisfação de participar desse processo, tanto no manual quanto como empresa, e eu falo bem claro, assim, eu digo, a qualidade é superior quando você você tem satisfação de ter obtido um selo e você vê que você não vai parar, você sempre vai querer melhorar, sempre vai querer, e isso, a organização, a IAC, que vai fazer a auditoria, foi o que você pontuou, ela não está ali simplesmente para te questionar ou te punir, ela está ali para te orientar. Então, esse crescimento é muito importante, porque a IAC te ajuda a crescer. E isso também é rico, esse processo é muito rico, porque no final você... não adianta a gente falar, né, de todo mundo, cada empresa é diferente, cada evolução é diferente, mas você consegue crescer, evoluir e ter um apoio da auditoria, porque a auditoria não vai, além de te auditar, ela vai te apoiar e te dar caminhos de melhoria, sempre vão ter processos de melhoria que você vai desenvolver durante o decorrer de 1 ano, 2 anos, né? O selo, para completar, Celso, o selo é de 2 anos, tá? Então, ele é um selo de 2 anos. Então, por exemplo, eu estou em processo agora de recertificação. Então, já teve um selo de 1 ano de manutenção, depois vem a recertificação. Então, agora a gente vai ser recertificado. E aí, Marcelo, é o que você falou, não tem medo. A gente sabe que a gente está fazendo a nossa tarefinha de casa. E olhar para trás e falar assim, como evoluímos em 2 anos? Meu Deus, nós evoluímos muito. Então, assim, como deixar a mensagem final, Celso e Marcelo, qualquer empresa que estiver me ouvindo aqui, podia ser uma concorrente, né? Fala assim, cara, invista no selo. O selo é fundamental para o negócio, para o futuro e para o crescimento de qualquer empresa de engenharia clínica. É fundamental ter um selo. O selo é uma busca de melhoria contínua e vale a pena. Vale a pena. Muito bom. O mercado da saúde... A vibração que você transmite é de empolgar qualquer engenharia clínica em buscar o selo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Vou passar a palavra para o Marcelo, como moderador, para fazer as suas considerações finais. E se você quiser dar mais uma palavrinha, nós temos mais 1 minuto, porque o nosso tempo encerrou, senão a gente atrasa depois o almoço do pessoal. Marcelo. Em 30 segundos, o mercado da saúde, Ricardo e Celso, é um mar de oportunidades. Eu nunca vi uma empresa que trabalha no mesmo segmento que eu como um concorrente. Eu posso aprender com essa empresa, eu posso dar as mãos, que eu chamo de conexões estratégicas. Então, uma empresa que trabalha com o mesmo segmento que a outra, ela pode fazer uma conexão estratégica para melhoria contínua. Eu não vejo como concorrente, e sim como parceiro e como uma conexão estratégica. Eu quero agradecer a Celso, você e ao seu time pela oportunidade. Eu ganhei muito, aprendi muito hoje aqui com o Ricardo. Obrigado e um abraço a todos que estão nos assistindo. Antes de encerrar, agora começaram a surgir as perguntas, né? Eu vou pedir ao Ricardo que depois eu vou ficar um pouquinho aqui. Se você puder responder essas questões que estão no QIA, dá para responder direto, ou, se o pessoal preferir, elas poderão mandar um e-mail para você, Ricardo. Coloque o seu e-mail aqui. Eu vou mandar aqui no grupo, aqui, né? No bate-papo, né? Põe no chat o seu e-mail. Eu vou pedir. A Rosângela está dizendo que foi respondida a questão. Foi respondida. O selo ONA é válido por quanto tempo? Você já falou 2 anos. 2 anos. E aqui tem uma pergunta do Sérgio Antônio Pacheco. A ONA pensa em colocar a engenharia clínica acreditada como requisito obrigatório para o nível 3 de acreditação de EAS.
Então, essa é uma pergunta interessante, só para completar. Já em algumas auditorias, a empresa certificada, a qualificada, ela acaba sendo até não precisando ser auditada, porque ela já tem o selo. Então, algumas IACs, já em alguns processos que eu participei, já, vamos dizer, não precisam nos auditar em função de ter o selo. Tá? Então, isso não é porque é nível 3, não. Qualquer nível. Então, acontece algumas IACs definirem e falar assim, não, você já tem um selo ONA, eu não vou fazer pergunta. Então, já aconteceu em algumas auditorias, sejam presenciais ou até online, como na época da pandemia aconteceu. Tá? Encerrando, Ricardo, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Marcelo, você sempre cirúrgico e preciso, eu agradeço. Você que tem sido um grande amigo nosso no Metro Saúde, da Remesp, mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a palavra para a Daniela, para ela pedir a foto, né? Precisamos fazer uma foto para registrar. Por favor, senhores, Marcelo, Ricardo e Celso, preparem-se aquele sorriso mais bonito para a foto oficial do evento, por favor. Organização, clique. Isso. E dessa forma, com esse sorriso dos três, eu dou por encerrado o período da manhã. Informando mais uma vez, todos os inscritos receberão certificados de participação no e-mail cadastrado e solicito que respondam o formulário de avaliação do evento. Não esqueça de acessar o link específico já enviado pela organização do evento para a palestra que começa às 14h. E não se esqueçam, teremos uma presença internacional, uma pessoa do INN lá de Portugal, a Ana Paula, que vai fazer uma apresentação. Éramos para trazer o nosso colega o Domingo, mas o Domingo acho que teve alguma complicação lá, e a Ana Paula, que é vice-presidente dele, estará presente aqui para falar sobre a visão dos países europeus sobre o uso de novas tecnologias e a aproximação das equipes de engenharia clínica e metrologia. Ou seja, vem curiosidade aí, né? A gente sempre dá uma benchmark no mercado europeu. Ricardo, por favor, o pessoal está me pedindo a sua apresentação. Me manda, por gentileza, depois, para eu disponibilizar, para, inclusive, divulgar esse trabalho maravilhoso que você faz. Tá bom, gente, bom almoço. Fiquem com Obrigado, Deus. Marcelo. Obrigado, Daniela, Celso. Até às 2h, se Deus quiser. Obrigado, tchau. Um abraço. Tchau. Abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Celso.